estou extremamente feliz em te receber aqui no palco do IT Forum e eu quero que vocês recebam o Ailton com cabeça e corações abertos e depois eu volto aqui para a mensagem da Adriana também e a gente bater um papo em cima disso. Ailton, a palavra é sua. Bom dia, Adriana. Que bom poder estar com você aqui fazendo essa conversa. Agradeço ao Miguel essa acolhida tão bacana, onde ele trouxe o nosso querido professor Inaci para definir a ideia, o conceito de sustentabilidade que o nosso querido Inaci continua valendo. Ninguém trouxe outra mais capaz de nos dar o sentido de que é a natureza que produz a sustentabilidade, não são os humanos. Então, isso é lindo, porque o resumo é isso que o professor Inaci está falando. O professor Inaci está falando que nós, os humanos, só incidimos sobre a natureza com dano, fazendo dano, e que a natureza produz, regenera, e quando ela consegue fazer esse movimento de regeneração, ela produz aquilo que a gente chama de sustentabilidade. Quer dizer, ela não é um evento produzido por nós. Não tem nenhuma tecnologia feita pelos humanos que produz sustentabilidade. A sustentabilidade é produzida pelo organismo vivo do planeta Terra. É a biosfera do planeta Terra que produz vida e produz essa capacidade de autorregulação que dá naquele equilíbrio sensível entre o que incidimos sobre os ecossistemas terrestres e aqueles ecossistemas se regenerando. Enquanto eles estiverem se regenerando, é como o nosso coração. Nosso coração pode levar um susto, mas enquanto ele estiver saudável, ele põe o corpo inteiro para funcionar, nos restaurando. Se o coração não tiver com capacidade de fazer esse movimento, a gente adoece mesmo. E aí perde a tal da sustentabilidade. Bom dia, eu só queria fazer esse comentário para não perder a alegria da citação do professor Inaci, que eu conheci há 15 anos atrás, quando ele estava viajando da França para o Brasil com muita frequência, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem juntos. A gente fez uma viagem entre o interior de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e o sul da Bahia, para a gente ver a monocultura do eucalipto. Nós tínhamos a maior plantation e ele queria ver aquilo. E diante dos engenheiros, colegas do Miguel, todos curiosos para ver o que o professor Inaci ia falar, depois de ter andado tanto no meio daquele talhão de eucalipto, ele pegou um palito de fósforo e falou: com isso aqui eu acabo com tudo isso que vocês estão vendo aí. Então é genial. O que ele estava dizendo é o seguinte: essa engenharia toda de vocês, esse palito de fósforo aqui acaba com ela. E ele tem essa sabedoria, essa capacidade de síntese, e esses 4 mandamentos que ele aponta para a gente como o esforço de os humanos alcançar, o desenvolvimento alcançar a sustentabilidade, é maravilhoso porque ele é um desafio como se fosse uma meta. É uma meta, não é alguma coisa que a gente alcança, mas é uma meta. Seria mais ou menos como a ideia de nós buscarmos algum sentido de perfeição. Seria perfeito. Mas eu queria lembrar também que nós estamos hoje no Dia da Terra. Dia da Terra. E no Dia da Terra está também acontecendo um evento muito importante, que são esses governos convocados agora para uma preparatória de uma cúpula, onde o que vai ser feito é mais em termos internos. A esses governos, eles não estão com a pauta aberta para a sociedade, é uma conversa entre, digamos, gerentes do mundo, onde eles vão fazer uma conta. E o que é óbvio é que agora nós estamos no passivo. O planeta entrou no passivo ambiental. Para falar a linguagem dos colegas que estão nos acompanhando, é como se
todas as nossas ações, todas as nossas empresas no mundo entrasse no vermelho, todas. E a gente está todo mundo agora no vermelho pensando, por que aconteceu isso com a gente? Exatamente por aquela receita que o professor Inaci nos deixou, ela foi ignorada, a gente jogou ela fora. O fóssil continua sendo o principal animador da vida no planeta. Todo mundo consome esse fóssil. Nós consumimos ele de muitas maneiras. A gente consome ele, obviamente, como energia para os nossas máquinas de comer mundo, mas nós também nos utilizamos dele na reprodução de muitos aparatos. Agora mesmo aqui na minha frente, tem uma porção de coisas aqui na minha frente que é feita de petróleo. O computador e esses aparatos todos que estão aqui, ele está cheio de itens aqui que vêm exatamente do processamento dessa matéria que é extraída do fundo da Terra e que causa um desequilíbrio enorme aqui fora e que talvez aquela receita de dar o tempo necessário para que a natureza produza uma resposta ao nosso saque, ele não tem o tempo necessário para que a natureza faça essa devolução, e aí a gente vai criando um abismo entre aquele cálculo do quanto nós podemos tirar da natureza e quanto tempo ela vai demorar para nos devolver. Aqui mesmo, eu estou falando com vocês daqui da Reserva Indígena Krenak, é um território que tem 4.000 hectares e que foi instituído pela província de Minas Gerais no começo do século XX. Em 1923, o governo dessa província criou uma reserva para que aquelas famílias indígenas que ainda estavam vivendo como coletores aqui na floresta do Rio Doce pudessem ter um território para eles ficarem quietos lá dentro e parar de ficar andando por aí. E, enquanto isso, muitas mudanças aconteceram aqui na nossa floresta do Rio Doce, e o evento mais recente foi o Rio Doce, que dá o nome para essa bacia, ficar imobilizado nos últimos 5 anos para a possibilidade de qualquer uso, né, dessas comunidades ribeirinhas, porque o rio ficou prejudicado demais pela lama de Mariana e nós estamos em suspensão com relação a esse recurso. Quer dizer, esse recurso ele pode demorar até 50 anos para a Terra devolver ele para a gente como uma possibilidade de relacionamento com algum compromisso de sustentabilidade. Mas foi gravemente danado. E nós sofremos essa perda, então isso ensina para a gente alguma coisa com relação ao Dia Mundial da Terra. Nós estamos fazendo esse evento em cima do prejuízo. A gente não precisava estar no vermelho. A gente podia estar em outro lugar. A gente está agora com o nosso país, né, com essas coisas de indicar uma região que está vermelha, uma região que está amarela, uma região que está verde, para a gente sair desse confinamento que nos colocou cada um na sua casa, cada um no seu lugar e tal, com um sentimento de perda de liberdade. Me parece que esse sentimento de perda da liberdade, da mobilidade, ele pode ser percebido também na relação com a Terra, com isso que a gente pensa que é o meio ambiente, que na verdade somos nós, não tem meio ambiente. A expressão meio ambiente, ela foi cunhada para dar sentido a esses debates que foram popularizados a partir da Eco 92, eles precisavam ganhar público, precisava ser uma linguagem que alcançasse o senso comum. Então, o senso comum podia entender um pouquinho a ideia de meio ambiente. É como se você estivesse começando a ensinar o beabá para uma turma totalmente analfabeta e você vai usar alguns recursos pedagógicos para ver se você chama pelo menos a atenção do sujeito. Meio ambiente é para chamar a atenção do ignorante sobre o fato dele ser natureza. Seria mais ou menos como você dar um futucão no cara para dizer, olha, você está vivo. Ei, esse corpo é seu. Né? Diferente daquela coisa
que quando você quer fazer um exorcismo, você fala, sai desse corpo, sai desse corpo. Nesse caso, não, a gente vai dizer para o cara, esse corpo é seu, entendeu? Esse corpo é seu. E aquele sujeito vai ter que entender que aquele corpo dele é natureza, igual uma onça, igual um macaco, igual um peixe. Então, quando você dana um rio, você está danando o seu corpo. É doloroso, é o seu corpo. Agora, quando você fica isolado, tem que ir para uma UTI, entubado, para pegar ar artificial, aí sim, esse é o meu corpo, meu corpo. Quer dizer, nós só nos aproximamos de nós mesmos diante do dano. Essa que é a parábola. Hoje estamos no Dia Mundial da Terra e os governos, os executivos, né, de muitas nações estão em torno desse debate para administrar agora o passivo, o nosso passivo ambiental. Por que a gente não está discutindo o nosso ativo ambiental? Seria maravilhoso, né? Mas é interessante, ninguém se reúne para discutir ativo. Ninguém se reúne para discutir o ativo da saúde. Ninguém curtia, por exemplo, o fato da gente ter o SUS, uma produção cultural de um sistema que nem os Estados Unidos conseguiram construir. O Obama tentou lá nos Estados Unidos dar sentido a uma ideia de um sistema universal da saúde que tivesse a capacidade, a capilaridade de chegar em qualquer grota. Quer dizer, gente, eu sei de pessoas que viajam 2 semanas de canoa, descendo um rio lá na cabeceira do Rio Negro, para chegar em Tefé ou para ir em algum outro município, ele vai ser atendido no posto do SUS. Quer dizer, aquela pessoa excluída de tudo, ele vai ao SUS. Ele tem um cartão do SUS. Então, isso é uma capilaridade, isso é uma governança, isso é uma capacidade de construção que a sociedade brasileira, com todas as suas debilidades, foi capaz de produzir. Quer dizer, a gente não precisa ser tão genial para produzir coisas excelentes. Basta que a gente tenha atenção, põe o foco naquele objetivo, vai com ampla observação sobre aquele evento, e o caso do meio ambiente, ele merecia uma aproximação de todo mundo para que não tivesse que fazer um exorcismo naquele corpo, né? Lembrar ele que ele é natureza. Eu tenho falado em algumas ocasiões, nessas lives, que nos obriga a pandemia, as pessoas estão falando mais do que nunca, usando essas tecnologias, exatamente porque estão presas em casa. Então, eu tenho falado que tudo é natureza, e algumas pessoas estranham. Mas como tudo é natureza? Tudo, gente, tudo é natureza. Eu não consigo imaginar, é sincero, do meu coração, não consigo imaginar nada que não seja natureza. Nem aquele óculos do Miguel. Aquele óculos do Miguel é natureza, não tem jeito. Então, assim, essa faixa na minha cabeça, que eu ia fazer um encontro com vocês sem ela, e a Adriana falou, mas não acredito, você vai aparecer como um executivo? Aí eu falei, tá bem, então eu vou declinar dessa cara de executivo sem faixa e vou botar uma versão Ailton com faixa. A Adriana me provocou para isso. Então, natureza, essa compreensão de que tudo é natureza, se nós tivéssemos alcançado ela junto com a Revolução Industrial, a gente teria feito a revolução com amor, né? O Antônio Nobre, nosso querido cientista Antônio Nobre, ele diz que a Gaia, essa observação é uma observação dos cientistas, né? Ela tem um amor incondicional. Ora, você vê um cientista falando em amor incondicional, eu fiquei sem som ou eu estou com som? Amor incondicional. Um cientista falar em amor incondicional pode parecer que aquele cientista está muito love. Não, ele só está mais sábio.
O professor Inacy, que foi mencionado pelo Miguel no começo da nossa conversa, ele sempre me tocava a gentileza dele, a disposição dele de cooperar com tudo ao redor dele, e eu entendi aquele gesto dele como inteligência. Aquela generosidade dele, aquela disposição dele, aquilo é inteligência. Às vezes a gente acha que gentileza é uma atitude subalterna. Alguém é gentil porque sente que tem uma circunstância em que é melhor para ele ser gentil, porque senão ele vai ter que ter muita força para manter aquela posição dele. Isso é bobagem. O que mantém na natureza o equilíbrio é a generosidade, é a doação. A natureza tudo doa. O que é interessante é que depois da Revolução Industrial, a gente foi divorciando da ideia de que nós somos natureza. Porque até o século XIX, as pessoas viviam uma vida tão simples, tão grudada na terra, que as pessoas sabiam que eram natureza. E tinham esse sentimento, ele estava implícito, ele estava no corpo. Por isso que eu brinquei com aquele negócio de exorcizar, né? Dizer, sai desse corpo, que seria essa coisa do cara entender que ele é natureza. Então, nada descola a gente da natureza, né? É tão maravilhoso isso, que isso tem até um paralelo com aquela expressão que o Paulo, né, o apóstolo Paulo, numa carta dele lá para os romanos ou para os corintianos, ele teria dito que nada nos separa, no caso é uma teologia, né? Nada nos separa do amor de Deus. É muito lindo isso. Mas também, alguém que sabe que tudo é natureza, podia dizer, nada nos separa do amor da natureza. Para quem gosta de teologia, o Boff, por exemplo, né, o Leonardo, ele vai dizer que nada separa ele de Deus. Eu digo que nada me separa da natureza. Então, se a gente tentar se separar da natureza, nós vamos sofrer uma asfixia. Entendeu? A gente vai ficar sem respirar, porque ela dá ar de graça para a gente. É maravilhoso, porque tem milhões de anos que ela está fornecendo oxigênio limpinho, purinho, da melhor qualidade do planeta, para a gente de graça. Ela nunca manda uma conta dizendo, vocês vão ter que pagar essa conta. E a gente foi ficando folgado. O primeiro aviso de uma conta chegou ali por volta da década de 90, exatamente quando algumas pessoas atinaram que fazer uma convocatória que deu naquela conferência, na ECO 92, que o Rio de Janeiro teve a vantagem global de acolher aquela conferência, porque ela podia ter acontecido em qualquer outro lugar do planeta, mas ela aconteceu no Rio de Janeiro, a gente ganhou aquele presentaço e a gente jogou o presente fora. Nós jogamos o presente fora, gente. Isso é que é a besteira. Agora o Brasil vai para uma cúpula, numa posição envergonhada, e se alguém perguntar para ele, e aí, cadê aquele presentaço que vocês receberam em 92? Aí os caras vão falar, onde é que a gente pôs aquilo? Vai ficar parecendo aquela história daquela taça Julius Rimet, é isso? Jules Rimet, a taça do mundo, a Copa do Mundo, aquela que o Brasil ganhou na década de 50 e depois sumiu. Quer dizer, a gente não pode entrar para a história comum da humanidade como os caras que perdem troféus. Quer dizer, a gente ganha, mas perde. Então, eu conheci um amigo meu que dizia o seguinte, a gente tem que aprender a fazer coisas que seja todo mundo ganha. O Brasil está ensaiando para fazer o perde-perde. A gente não pode jogar fora as coisas que a gente consegue com muita, com muita cooperação, com muita colaboração e às vezes também com empatia, a gente consegue conquistar. Depois a gente pega e joga fora. O fato da ECO 92 ter acontecido no Brasil, ela deveria ser para nós um diploma que nos colocasse sempre em posição favorável em qualquer debate sobre o financiamento da transição tecnológica no planeta,
para que a gente cumprisse os objetivos que o professor Inácio e os colegas dele apontaram lá no documento que deu origem à primeira conferência da biodiversidade no planeta. Então, nós podíamos ser doutor no assunto, e a gente escolheu fugir da escola pulando pela janela. Então, assim, é uma tristeza o que esses moleques estão fazendo. Então, a gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir, saber que o nosso corpo é terra, saber que tudo é vida e terra e natureza, e que não existe essa separação meio-ambiente. Assim como não existe, de fato, uma separação entre cultura e natureza. Durante muito tempo, houveram estudos, teve verdadeiras classes de estudo com intelectuais brilhantes dissertando sobre cultura e natureza. Na verdade, eles estavam dissertando sobre o nada, porque não existe essa coisa de cultura e natureza. Tudo o que existe e que se expressa como cultura é produto da natureza. A natureza produz cultura. É maravilhoso. Para as crianças aqui de casa, eu costumo mostrar para eles que você pegar um monte de casca de batata e jogar com algum resto de comida ali no quintal e voltar 2 dias depois para olhar, ele produziu cultura. É cheio de fungos. Então, aquilo é cultura. E eu provoco eles para pensar a cultura, a produção da cultura entre comunidades diferentes, como essa experiência. A natureza faz isso. E nós também fazemos isso. Porque nós somos natureza. Essa capacidade que o professor Inácio aponta, que a natureza tem capacidade de se regenerar da começão do ataque que nós fazemos sobre ela, quando nós tiramos madeira, petróleo, quando nós usamos a água de uma maneira abusada, quando nós fazemos um ataque contra a paisagem, retirando montanhas, transferindo tudo de um lugar para o outro, nós mexemos no planeta de uma maneira tão desordenada que ele precisa gastar energia viva para se restaurar e produzir sustentabilidade. A nossa harmonia com esse organismo vivo, que é o planeta Terra, ele vai nos devolver, na verdade, um sentimento de pertencer a um organismo tão maravilhoso e tão potente que ele vai nos regenerar. Não somos nós que vamos regenerar o planeta. O planeta vai nos regenerar. Assim como ele dá oxigênio para a gente de graça, ele vai nos dar também a inteligência, a capacidade de conciliar práticas de produzir vida, produzir aquilo que nós necessitamos para suprir nossas formas de vida e de cultura. A Terra vai nos dar isso desde que a gente seja capaz de falar a língua dela, falar a língua da Terra. Hoje de manhã, quando eu saí para fazer minha caminhada, eu estava andando e pensei, será que eu conto para os meus amigos que o nome, a tradução do sentido do etnômio, né? Etnômio, esse nome que dá a um povo. Né? Brasil, por exemplo, é um etnômio, né? Dá nome para esse povo, para esse etno, Brasil. Krenak é o etimológico desse povo que eu pertenço. Kren, o prefixo Kren, K-R-E-N, é cabeça. Nak é terra. Eu falei, será que eu vou contar para eles que eu nasci com esse destino de cabeça na terra ou cabeça da terra, e por isso eu sou tão implicado com a ideia de que tudo é natureza? E aí eu falei, bom, hoje é o dia da terra, então eu vou contar isso para eles. Hoje é só o dia da terra. E, por causa disso, nós entramos no vermelho. E esses gerentes que estão reunidos nos próximos dias, daqui até outubro, eles têm um trabalhão pela frente, que é o de convencer uns aos outros de que tudo é natureza.
Eles vão ter que convencer um ao outro. E quando eu falei que nós estamos no passivo, é que eu estou sabendo que a maioria dos governos que estão indo para essa reunião, gente, eles estão indo para pedir dinheiro. Não é só o Brasil que está indo para lá pedir 1 bilhão por ano. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, será que eles estão achando que eles vão se encontrar com a deusa da riqueza? Aquela Sarabasti, como é que é o nome dela? Ou aquela outra, grega, que tem uma canopla cheia de ouro. E aí você vai para uma reunião com ela e ela abre aquela canopla e vai socando riqueza para nós, dando dinheiro para nós. Então, essa mitologia sobre o investimento, o dinheiro, né? O que me parece é o seguinte, toda vez que alguém pede muito dinheiro é porque tem pouca ideia. O Einstein dizia que você não precisa mais do que uma folha de ofício para você expor um pensamento. Propor, por exemplo, aquele cálculo da energia, espaço e tempo. Dava para fazer numa lousa pequena, não precisava desenvolver o teorema todo, dava para botar ele ali. Um encontro onde todo mundo vai pedir dinheiro, ele é um encontro muito triste, né? O encontro, ele deveria ser um encontro onde as pessoas vão com o propósito de colaborar, cooperar. As pessoas deveriam ir para um encontro desse dizendo, olha, eu estou aqui sem nada no bolso ou nas mãos, mas eu estou a fim de fazer coisas boas junto com vocês. Ao invés de você chegar num lugar e dizer, olha, eu vim aqui bater a sua carteira. Eu acho que é horroroso você chegar numa visita e vai logo dizendo para os outros, vim aqui bater a sua carteira. É vergonhoso. Então, essa é a cúpula desses gerentes do mundo em negativo, que nós vamos ter que dialogar com ela. A sociedade vai ter que dialogar com ela. Porque nós não temos outra coisa a fazer senão botar em prática a lição do professor Inaci, que eu agradeço muito, Miguel, ter me dado de presente a lembrança do professor Inaci, porque eu, na verdade, eu queria até saber como ele está, viu, Miguel? Porque ele é um senhor, ele já deve estar com mais de 90 anos, o professor Inaci. Então, há 8 anos atrás, ele já tinha dificuldade para fazer as viagens de avião da França para o Brasil. E eu gosto muito dele, espero que ele esteja entre nós ainda, mesmo que lá na França, e que ele esteja se protegendo contra essa tragédia. Porque o que a pandemia fez foi o seguinte, ela desapareceu com milhares de amigos nossos. Pessoas das nossas, ou que eram pessoas que a gente convivia e admirava, ou pessoas que a gente conhecia e queria que continuasse com saúde. E a pandemia levou muito dessas pessoas, meu sentimento com todo mundo que perdeu um amigo, um colega, né, um parente. E vamos conversar, vamos seguir lembrando o seguinte, nada acaba. Na natureza, isso não é uma piada, não é uma daquelas frases que se diziam em programa aberto de televisão, dizendo, acho que era Chacrinha, que na natureza nada se cria, tudo se copia. Não é essa banalização do sentido da natureza, mas é pensar o seguinte, tem um filósofo contemporâneo nosso, que deve estar com 50 anos agora, 50 e poucos anos, ele se chama Emanuele Cossa. E Coccia, porque 2C no final do nome, e esses italianos, eles têm um sobrenome muito estranho, não é, Petri? Aí o Emanuele Cossa, ou Coccia, ele desenvolve uma pesquisa pegando o darwinismo no seu lado bom, que é a evolução. Então, ele é um evolucionista, ele não é um criacionista. Isso já é muito bom. O problema dos criacionistas é que eles acham que sempre vai ter um dinossauro enterrado em algum lugar e que a gente pode ir fuçar que lá dentro tem petróleo. Esses são os criacionistas. Os evolucionistas, eles pensam,
Se lá, dentro daquelas camadas subterrâneas, existe esse material, é melhor que a gente acomode esse material onde está e pense que equilíbrio que ele pode instituir para o ecossistema terrestre. Antes da gente conhecer isso, não vamos tirar isso de lá. A ideia também vale para uma árvore. Se tem uma árvore frondosa, lindona, lá no meio do Cerrado ou da Amazônia ou da Mata Atlântica, não vamos meter a mão nela e saquear ela. Vamos estudar aquela árvore, vamos descobrir quantos mil anos ela tem. Algumas árvores têm 600 anos, como aquele pau-brasil que foi encontrado lá em Monte Pascoal recentemente, e que ele está sendo celebrado como um monumento, porque ele é mais antigo do que qualquer burocracia que o Brasil tenha instituído. Então, aquela árvore podia ensinar a burocracia brasileira como pisar suavemente na terra, como ser terra, e como celebrar o Dia da Terra sem vergonha, com alegria. Sem a vergonha no sentido de sem ficar envergonhado. Porque se você está no vermelho, não tem jeito de você andar sem vergonha. No vermelho, a gente só anda com vergonha. E o Brasil está no vermelho nesse negócio da missão para a vida na Terra. E os países latino-americanos que estão indo para essa reunião também estão indo para pedir dinheiro. Não é só o Brasil. Parece que todo mundo está indo para esse encontro pedir dinheiro. Como se dinheiro fosse uma mágica, não é uma mágica que a gente produz. Me diziam antigamente que países como os Estados Unidos podiam emitir moeda indefinidamente, porque ninguém tinha controle sobre a moeda que eles emitiam. Mas agora a gente sabe que eles estão com uma dívida externa trilionária, que a única maneira deles resolverem isso seria, sei lá, dando um calote no planeta. Então vamos ver o que o Biden vai fazer. Se ele vai ligar a maquininha de fazer grana, para dar grana para todo mundo, ou se ele vai dar um calote também nesse bando de caras que estão indo se reunir com ele para bater a carteira dele. A Alemanha, eu nem sei se a Alemanha está interessada em abrir a carteira. Então, a gente tem uma situação muito estranha. A gente não tem uma situação muito favorável para a gente ir fazer uma espécie assim, de festa do Dia da Terra. Então, que a Terra, esse maravilhoso planeta, que visto do espaço é declaradamente azul, aquela do Gagarin falar que esse planeta é uma poesia no espaço, a Terra é azul. Só isso já deveria fazer o dia de hoje valer tudo. A gente já festejar o dia só por isso. Adriano, eu acho que eu já falei muito, né? Ailton, você não falou muito, você falou coisas incríveis até agora. Oi, Ailton. Tá me ouvindo, né? Você falou coisas incríveis até agora. As pessoas estão muito empolgadas com tudo que você trouxe, todas essas ideias, essas reflexões mesmo, né? Para a gente se reencontrar, se reconectar à natureza. Eu já anotei até algumas coisas aqui para te fazer algumas provocações depois, algumas perguntas. Mas vamos chamar a Adriana também. Podem colocar a Adriana aqui na tela, por favor? Para a gente já interagir com ela, que eu acho que a Adriana deve estar ali com o cérebro fervendo também, porque ela já estava empolgada antes, depois de ter ouvido uma outra aula, porque a gente já tinha tido uma aula com ele, né, Adriana, no alinhamento. Então, hoje a gente teve uma segunda aula aqui ao vivo. Eu vou passar a palavra para você, e na sequência eu volto contigo e com a Ailton para a gente bater um papo e pegar algumas perguntas da audiência também. Fala aí, Adriana, com você. É o tempo do Ailton também tomar uma aguinha, ajustar o fone dele, vai lá. Então tá. Gente, um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Assim, é um momento único esse aqui com a Ailton, né? E eu gostaria de começar aqui, Ailton, devolvendo a gentileza que você me fez de colocar, né, a sua faixa e você vier, porque a expectativa era ver o Krenak mesmo, né? Por mais que eu tenha colocado a minha tela ali, né, para tentar um acolhimento melhor, mas eu gostaria de começar devolvendo isso efetivamente com um grande pedido de desculpa. Um grande pedido de desculpa, porque no dia 19 de abril, a ONU, ela simplesmente, né, lança uma notícia, né, onde ela reconhece os povos indígenas como os melhores guardiões das florestas.
Quando eu li isso aí, eu me senti agredida. Eu me senti assim, gente, já que nós estamos falando para uma turma de TI, de tecnologia, é muito MSN. A turma é muito sem noção. Porque de colocar isso dessa forma, século XXI, 2021, reconhecer, mas quem são eles para reconhecer alguma coisa dessa natureza? Vocês sempre estiveram, vocês são partes integrantes da natureza. Com que arrogância, então, o meu pedido de desculpa, porque esse é o meu entendimento, e é a forma que eu tenho, né, para, de uma certa forma, em nome do IT, né, do nosso evento aqui, pedir essa desculpa, né? Então, esse é o primeiro ponto, te devolvendo a gentileza de você ter colocado lindamente essa faixa. Você nunca deixa de usar, que você fica lindo com ela, viu? Então, o nosso carinho aqui para vocês, né? E vocês chamaram muito atenção aqui do evento Eco 92. Mas eu gostaria, porque nós estamos conversando no mundo corporativo, eu gostaria de chamar a atenção para um outro evento também no Rio de Janeiro, de sustentabilidade, que foi o Rio Mais 20. No Eco 92, então, vamos ver, no Eco 92 nós tínhamos as nações, de uma certa forma, no mesmo movimento que elas estão agora fazendo, que está todo mundo conversando, as nações, os governos, se arvorando de uma temática, né, e tal. E em 92 eles fizeram o compromisso de baixar carbono, a questão ambiental apareceu ali, ficou muito bem. No Rio, né, no segundo evento que nós também fomos, protagonista foi aqui também no Rio de Janeiro, né, no Rio Mais 20, aconteceu, e chamando a atenção aqui, que naquele momento, quando eles foram fazer o balanço do que tinha sido feito nesse período, e não tinham feito nada, absolutamente nada. E qual que foi a diferença, para mim, no meu ponto de vista, da diferença do Eco 92 com o Rio Mais 20? É que entraram as grandes corporações no Rio Mais 20, dizendo o seguinte, cara, competência nós temos, dinheiro nós temos, vocês perderam o fio da meada e nós agora vamos assinar um protocolo entre as 50 maiores empresas, nós vamos trabalhar a questão do meio ambiente, porque isso agora começa a fazer sentido para nós. E nós tivemos ali. A partir daí, Ailton, né? Daí eu estou conversando com a Ailton, mas é com a plateia também, nós começamos a ver, por exemplo, missão e visão, que são os propósitos das grandes empresas, como Toyota, a grande Motoyota, falando o seguinte, eu não quero mais construir carrinho. Eu já fiz isso. Eu vou pensar na mobilidade urbana do planeta. A visão de uma Toyota hoje é liderar o processo de mobilidade urbana do planeta. Nós vimos a Shell falar assim, tá certo, combustível fóssil já foi. Eu vou começar a preparar para mim estar vivo daqui à frente, para mim estar nessa onda transgeracional, eu vou ter que pensar em energia limpa, eu vou ter que ter todo esse expertise trabalhar. Então, do lado de cá, começou a ter um movimento muito positivo com uma diferença. Porque quem produz os recursos, quem tem a questão ali, os recursos são corporativos. E aí o grande momento que nós estamos vendo de estar aqui no século XXI, e aí conversando aqui com equipe de TI, né? E aí convidando os nossos ouvintes a participar, porque como você mesmo disse, né, nas suas lives, né? Tecnologia, nós estamos falando de apropriação e desenvolvimento de processo. Tá certo isso, né? Foi isso mesmo, né, Ailton? E quando a gente fala, nós estamos conversando para essa turma, que tem que apropriar e desenvolver esse processo. E a pergunta que a gente faz, né, Ailton, aqui, e eu acho que eu posso estar falando aqui, Miguel também, né, chamando vocês, vocês estão apropriando os processos? Estão apropriando e desenvolvendo o processo? Em que direção? Para onde? Porque se a gente for, o que a gente viu nas últimas notícias aqui, né, Krenak? Apagão de mão de obra de TI. Essa turma que está nos ouvindo, sobre o ponto de vista da mercadoria, que você fala muito, que tudo virou mercadoria, eles estão em alta. A turma de TI está em alta. A questão é o que eles vão estar fazendo nesse momento para eles agora. Para onde eles vão levar? Eles vão consertar o errado, eles vão automatizar o errado, porque uma das metas da turma que eu vi ali, né, é a turma chegar e alavancar a estratégia de transformação digital das empresas.
Com que propósito e para onde que a gente tem que colocar isso? Né? E nós estamos tendo a oportunidade de você nos trazer a questão da natureza, a questão dos ecossistemas aqui. Né? Como é que nós vamos trabalhar todo esse esquema que a gente está trabalhando em relação aqui? Isso é uma provocação mesmo, porque a minha missão aqui colocada é trazer a sua cosmovisão, a cosmovisão Krenak para o mundo de TI. Então, eu estou pegando algumas partes que eu entendo, e desculpe aqui a minha arrogância de tentar fazer isso, eu sei, né, que está muito longe disso, mas se eu estiver equivocada, nós vamos, mas é só uma forma de provocar, né, de abaixar, de tridimensionar essa coisa tão evoluída de vocês, né, por vocês são participantes, vocês são legítimos, né, quando você fala, né, que tudo é natureza, né, como é que nós estamos aqui com a turma que tem essa missão para chegar nesse processo, né? Então, estão em volta, para onde essa turma está indo e como é que eles vão alavancar essa estratégia de transformação digital agora? Em que direção que a gente pode fazer, né? E eu gostaria de chamar a atenção também da turma, viu, Miguel, ali, do momento atual que o mundo corporativo brasileiro está passando. Viu, cara? Nós estamos num momento que aqui nem sem falar de cúpula e tal, nós estamos falando no momento Brasil, onde está acontecendo as Assembleias Gerais das grandes corporações. A Assembleia Geral é como se a gente estivesse falando do parlamento, do Conselho dos Anciões, de uma certa forma, onde tudo é definido estrategicamente para os próximos 2 anos. Tá? Então, aqui está sendo decidido o dinheiro que vai ser, aonde vai ser, e principalmente quem serão os responsáveis nesse direcionamento, quem serão os conselheiros, e estou falando porque eu sou conselheira de administração de empresas também, né? Quem são os conselheiros e quem são os diretores, e quem vai estar na batuta, no dia a dia, para tridimensionar tudo isso. Esse é o movimento que até dia 30 nós estamos vendo. A despeito de qualquer aberração que nós estamos vendo, porque nós estamos percebendo um retrocesso muito grande na briga entre os acionistas majoritários contra os minoritários, coitadinhos, tentando, né, ganhar uma força, já estão lá, mas ganhando uma força, e nós estamos vendo uma força brutal do outro lado, dos majoritários, mantendo as empresas nessa direção que sempre tiveram, que é a zona de conforto, né, o movimental. Eu pergunto para os nossos ouvintes, Miguel, aí, a turma desse evento fantástico que nós estamos tendo, né? O quanto vocês estão fazendo parte da pauta dessas assembleias? O quanto TI é transformação digital, o quanto os propósitos dessas organizações estão sendo questionados aqui, porque o grande momento é agora. As direções estratégicas, né, o direcionamento estratégico é dado agora, até final do mês, depois cumpra-se. Depois a diretoria executiva, o conselho de administração monitorando uma turminha de gente que vai fazer acontecer. E essa turma nossa, ela trabalha na turma, né, eles são geralmente ou estão juntos ou estão subordinados a um grande diretor executivo. Cumpra-se. Enquanto eles estiverem cumprindo ordens e cumprindo coisas que as outras pessoas, eles nunca vão ser estratégicos. Eles nunca vão poder apropriar dos processos corretos e desenvolver processos numa direção que possa ser a favor. Porque o que está vindo por aí, né, Ailton? O que a pandemia trouxe? Ela antecipou uma série de tendências. E uma dessas tendências é o que o Miguel falou do ISD. Nós estamos falando, e o I aqui, o que o pessoal está falando de environment, que é ambiental, não, o I aqui, o E, né, é de ecossistema. Nós estamos ultrapassando o território, que é quando a gente fala de ambiental, né, de ver a empresa se ver como parte de um território, e esse território precisa ser tão desenvolvido quanto é, para pensar num ecossistema planetário. Nós falamos de... E nas nossas conversas assim, de ESG, a gente tentando entender o que sigla, que essas 3 letrinhas estão ali, né? As pessoas conversando assim, de diversidade, inclusão, tudo bem. Mas nós estamos falando, o ecossistema é biodiversidade, é muito maior do que diversidade.
Nós estamos falando do respeito ao plural, porque não tem, são pensamentos plurais nisso aí, que tem tudo a ver com aquilo que você, dioturnamente, tem tentado traduzir isso para o seu público, e a gente tem um privilégio muito grande de estar te vendo. Então, como é esse momento? O quanto que nós estamos? E aproveitar desse momento para, de uma certa forma, né? Como é que a gente pode ligar as duas coisas, né? Porque, como pessoas, como gestores que eles são, para onde eles estão levando? Porque corre o perigo, né? Se vai ter um apagão de mão de obra, deles serem contratados a preço de ouro para otimizar o que já não funciona mais. Porque falta propósito naquilo que eles têm que fazer. Falta propósito das próprias organizações ali dentro. E nós estamos, então, com um gap, né? uma coisa de tudo bem. Porque, como diz o Miguel, a questão tecnológica, pelos patrocinadores que nós temos, eles têm tecnologia para aquilo, é só dar para eles o dever de casa, que a turma vem e vai tridimensionar muito bem. Mas em que direção nós estamos falando? E é isso que eu gostaria de julgar aqui, né? E ali, espero que você aceite o meu pedido de desculpa, viu, Ailton ali? Mas é isso que eu gostaria de tentar colocar para vocês, essa dicotomia. E lembrar da importância das empresas nisso aqui. Fazer umas coisas equivocadas, sim, se a gente não tiver um bom propósito. Porque força e inteligência para isso nós temos. E aí, Ailton, o que eu gostaria, depois a gente, né, vão ter muitas perguntas, mas para a gente deixar talvez uma outra posição, como é que a gente pode dar para aquela mediocridade que nós temos, que a gente convive nas empresas e tudo, onde pessoinhas comuns, elas se sentindo, né, ali, parte do sistema, e querendo fazer parte desse sistema, né, elas vão perdendo o senso crítico dela, daquilo que, onde elas estão, para onde elas estão indo, e começam a se prestar ao papel de se fazer parte de uma turma, por não questionar o que está acontecendo, para que o mal aconteça, e a banalidade do mal tomando conta dentro das nossas corporações. E se tem um problema da governança global, da governança corporativa e a governança dos estados, é a banalização do mal, onde pessoas, assim, elas não questionando o que estão fazendo, elas se tornam meio para o mal ocorrer e de uma forma ilimitada. Como a gente pode trazer isso? Como a gente pode criar esse susto nas pessoas? Falar assim, cara, você é importante dali, posicione, como é que a gente pode traduzir isso? Porque é o que está imperando isso daqui para frente. Então, é o que eu sinto, e aí eu devolvo a palavra para os organizadores, porque a minha questão era provocar e trazer. Eu espero ter conseguido fazer essa ponte com o nosso público que está nos ouvindo. Adriana Solé, eu esperava que fosse ser uma porrada o conteúdo nessa manhã, só não esperava que fosse ser desse tamanho. O Ailton veio com diversas provocações em torno da sociedade, e você, com toda a sua sabedoria do ponto de vista corporativo, veio com uma série de provocações que eu tenho certeza que os CIOs que estão nos acompanhando devem estar lá com o cérebro fritando. E eu, na emoção desse painel, porque esse tema é muito caro para mim, e eu estava muito feliz, e há muito tempo eu queria trazer o Ailton para perto da gente, eu cometi a indelicadeza de não dar o seu currículo. Porque a Adriana, quando se fala em governança no país, ela é a referência, ela não é uma, ela é a referência. Ela é professora da Fundação Dom Cabral, ela é do Digital On Board da HSM, é consultora, autora e coautora de diversos livros, é conselheira, e ela está cada vez mais atenta aos aspectos amplos da governança. Não é simplesmente um conselho que tem ali uma representatividade, ela está atenta ao aspecto amplo, que vem diversidade de ideias, de pessoas, de gênero. Então, esse painel, pessoal, é uma joia no nosso conteúdo, e eu espero que vocês mandem perguntas. Eu sei que vocês estão meio acuados aí, é difícil fazer pergunta, até eu estou me sentindo acuado aqui diante desses dois, mas eu vou me arriscar aqui em algumas coisas pelo seguinte. Ailton, lá no começo da sua apresentação, no meio da apresentação, da sua fala, você falou que tudo é natureza. E se
esse pensamento tivesse sido recorrente e a gente tivesse levado ele adiante durante a Revolução Industrial, teria sido com muito amor. E a minha pergunta para você, já que a gente vive uma crise aguda e uma revolução digital nesse momento, ainda temos tempo de resgatar esse sentimento de que tudo é natureza e ter uma revolução digital com mais amor? Sempre é tempo. O que ocorre é que quando nós chegamos muito atrasado, o estresse que vai implicar nessa restauração, ele pode nos levar a rumos que a gente não consegue governar, digamos. A gente perde a capacidade de fazer a manobra. Imagina um surfista que encontra uma onda maravilhosa, uma onda ideal, né, no tempo certo, e ele vai fazer aquela passagem, vai sair lá na frente naquele tubo. Mas tem um outro que entra atrasado. Ele não tem jeito, no meio do caminho ele pode levar uma traulitada, quebrar a cabeça e tudo. Se a gente entrar errado na onda, na curva, a gente passa muito aperto. A gente está vivendo uma situação objetiva no Brasil agora, que é essa questão da gente não ter contratado as vacinas a tempo da gente usar a infraestrutura que já está instalada e vacinar todo mundo. E a gente já podia, desde o ano passado, estar em outra página. Mas nós estamos aqui atolados na página do passado. Isso significa chegar atrasado. Eu me lembro quando o Bill Clinton anunciou a Infovia, né? Quando ele anunciou a web no mundo. Parecia um anúncio de filme de ficção. Era um filme futurista aquilo. Ele anunciou, com aquela pinta de propagandista dele, ele lançou. O programa era fantástico. Um garoto propaganda daquele, a web não podia dar outra coisa senão sucesso. A questão é que aquela decolagem ela foi feita sem nenhuma precaução. Eles tinham tanta fé no foguete que eles soltaram o foguete. E o foguete saiu fazendo besteira por aí. Até hoje nós estamos catando cavaco do foguete. Então, o que fazer com a reprodução disso que nós chamamos de revolução? Agora, nós temos que lidar com isso. Ele tem muitos cacos por aí. E talvez um deles mais, digamos, difícil da gente dar conta dele é esse que se reproduz na forma da convergência digital e vira esses ambientes por pessoas de toda a ordem, inclusive por hackers, bandidos. Quer dizer, a gente criou um ecossistema propício para a formação de várias culturas. A semelhança daquela de botar casca de batata e outras coisas no quintal e depois dar fungo. Então, assim, esse organismo precisa estar o tempo inteiro oxigenado. Nós estamos atrasados, mas isso não significa que a gente perdeu o rumo. Aquela possibilidade que foi reclamada lá no começo e que a gente perdeu, no caso da Revolução Industrial, ela continua se exponenciando. A questão é que ela pode ficar cada vez mais longe da gente. É isso que eu chamo de um divórcio desse corpo com a Terra. Desse corpo com a Terra é exatamente isso que o professor Inácio falou, que se a gente não conseguir botar na mesma frequência, não tem sustentabilidade. É por isso que eu digo que sustentabilidade é vaidade pessoal. É aquele carinha que ele anda de bicicleta, ele come comida vegana, ele faz tudo direitinho, ele separa o lixo e acha que ele é sustentável. Acontece que não existe isso. É um ecossistema, como disse a Adriana. E nesse caso não é nem um ecossistema daquela empresa, o ecossistema daquela comunidade. Não adianta eu ser sustentável aqui em casa. Se ao meu redor está tudo desgovernado. Então nós temos que trabalhar para criar as condições em que, ao mesmo tempo, o local, o regional e o tal do global, pensar localmente, pensar globalmente, agir localmente, que você já deve ter escutado isso,
Mas eu sei que tem muita gente que entendeu que era para pensar globalmente e agir loucamente. É verdade, Ailton, você tem razão. Agir loucamente é você tacar fogo no cerrado, queimar o Pantanal, arrebentar com tudo, jogar petróleo na praia. Isso é pensar globalmente e agir loucamente. E dá prejuízo. Depois você tem que pedir 1 bilhão na reunião com o Biden. Daí tem que pedir 1 bilhão para o Biden, tem que pedir menos impostos, tem que fazer uma série de questões, né? Adriana, pegando carona nisso que eu falei para o Ailton, se ainda dá tempo, a pergunta não é se ainda dá tempo, mas qual é o tamanho do problema que a gente tem? Você acompanha, eu não vou pedir para você mencionar os conselhos que você participa, obviamente, mas você faz pesquisas, você estuda isso muito a fundo. E você analisou o nosso pessoal e você jogou uma provocação aqui que é o seguinte, estão cuidando dos processos, mas em qual direção? Em qual direção? E para onde? Que me fez lembrar, inclusive, da parábola da flecha desgovernada que o Ailton falou, que depois que solta a flecha não tem mais o que fazer. Então, se soltou aí o sistema para o processo errado ou sem pensar no que deveria pensar, não vai ter muito o que fazer. Depois é só ver o resultado que vai ser lá na frente, que não vai ser muito bom, obviamente, porque você não pensou na direção correta. Quando você olha para o trabalho que tem sido feito nessas empresas, aproveitando até o momento de assembleias que você falou que está rolando, qual é o tamanho, eu vou usar até uma expressão ruim, tá, pessoal, mas qual é o tamanho da bucha que a gente tem para resolver e se a gente está indo ou não na direção certa? No meu ponto de vista, né, é o básico, não está sendo feito. Nós estamos falando em ecossistema, mas mal e porcamente, e aí vamos conversar e trazer a nossa turma de TI junto conosco aqui, mal nós estamos fazendo o primeiro direcionamento estratégico básico dentro das empresas, que é o governança, compliance e risco. Hoje, um gestor, Ailton, né, no mundo corporativo, né, se ele pisar no tomate, se ele fizer alguma coisa que ligue de alguma certa, ele arranhar qualquer lei ambiental, qualquer coisa que já existe, elas são de boa qualidade, pode não ser completa, mas elas já existem, esses caras são presos, estão respondendo a processo civil criminal. Tá certo? Tá ali. Então, nós estávamos fazendo um dever de casa básico, com governança, estrutura de governança que precisava ter, o máximo de compliance, porque o CPF dos gestores agora estão, todos eles, sobre júdice, né? E para onde? Como é que você vai priorizar? Porque é tanta coisa que tem que fazer, que você tem que colocar isso numa matriz de risco, porque o que é uma matriz de risco, né? Qual que é a alta probabilidade de acontecer uma coisa ruim com altíssimo impacto de vocês, né? Então, eu tenho que a matriz de risco te prioriza o que você tem que fazer. Nós estávamos nessa. De repente, veio a pandemia e joga para nós o ESG. Pronto. Aí, de repente, a gente começa a perceber, eu estou aqui ainda, não estou fazendo, e as empresas não estão fazendo, o básico não está sendo feito. A primeira coisa que um conselho faz, assim, enquanto de estrutura bem montada e no GCR. Porque o segundo básico, aí, entra muito na nossa questão do território. Porque a gente começa a ter que incluir alguns stakeholders, alguma parte interessada para dentro da estratégia da empresa. Mas eu estou incluindo nessa parte no GCE aqueles que me interessam, aqueles que, se eles, por um acaso, pisarem no tomate ou não fizerem o dever de casa direitinho, vai comprometer a imagem e a reputação da empresa. Tá claro? E aí, chega um ESG. Vem aí o ecossistema, e nós estamos muito grandes. Então, nós estamos começando a perceber, as nossas corporações, principalmente depois de Brumadinho e tudo, que não vale a pena, não tem jeito mais. Nós, a sociedade civil, nós já evoluímos. Nós não aceitamos mais a empresa ser uma ilha de qualidade sob o ponto de vista corporativo, num território devastado por ela. Isso já a sociedade não é. A sociedade civil está tirando o CEO. A sociedade civil está questionando conselhos. E numa força, porque ela está interconectada, e esses valores estão vindo muito bem. E elas estão sendo também muito pressionadas pelos investidores institucionais, que é uma turma nova, que vem com essas bandeiras, tanto ambientais quanto sociais, muito fortes. Eu só vou participar e colocar o meu dinheiro, que é muito mais do que banco hoje tem, nos projetos, nas empresas que estejam de acordo com esses valores. Então, é uma situação que nós, né, que estamos trabalhando com isso, que tem essa preocupação ali, é de captar
e de mostrar a direção correta, porque nós sabemos nós pelo menos pensamos, a gente pelo menos está tentando pensar no lado positivo de como é que a gente equilibra essa equação que está completamente desgovernada. Então, como é que a gente sai da visão do território para falar em ecossistema e biodiversidade? Então, o tamanho é gigante. A boa notícia, tem tudo para fazer. E gente com vontade de querer fazer. É isso. É simples. Nossa, assim. Incrível, incrível, Adriana. Eu vou passar agora para as perguntas da audiência e depois eu volto no final com uma pergunta que eu combinei com o Ailton, que eu gostaria muito que ele trouxesse a reflexão de liderança dele, que a gente até conversou sobre isso, né, Adriana? Tem uma pergunta aqui que é do Marcos Mazarin, ele diz o seguinte: vivemos no mundo capitalista, o uso de combustíveis fósseis continua sendo largamente utilizado. Apesar de muitas iniciativas de utilizar fontes alternativas, não conseguimos visualizar as ações reais para modificar a matriz energética e contribuir para um planeta mais equilibrado. Daí ele pergunta, qual a visão de vocês sobre isso? Quer começar, Ailton? Depois a Adriana complementa? Sim, obrigado. Eu vou abrir meu microfone. Está aberto, a gente está ouvindo. Ótimo. Eu gostei desse questionamento porque tem sido muito propagado o fato de que nós estamos fazendo a transição para fontes de energia limpa e que o Brasil, inclusive, seria vanguarda nesse campo. Na verdade, é uma leitura muito limitada, ela tem a ver com aquilo que a Adriana chamou de território, né? Conseguir entender a questão do território talvez seja uma resposta para a compreensão de impactos e ações que são delimitadas por um certo território. Mas quando você pensa a questão do ecossistema, o ecossistema é planetário. Então não adianta você fazer uma transição. Por exemplo, o Brasil só tem hidroelétricas. Então, em relação a quem queima carvão, o Brasil está muito melhor. Agora o Brasil vai para a eólica. Então, ele está muito melhor do que até quem tem hidrelétrica. Porque nós sabemos o que as hidrelétricas causaram. Então, assim, você acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Porque quando você constrói Belo Monte, você arrebenta com a vida daquelas comunidades ribeirinhas, você acaba com a bacia do rio Xingu, você destrói um lugar que é considerado importante da biodiversidade planetária, que é chamado hotspot, né? Um lugar onde tem um farol sobre aquele ponto da vida no planeta, porque ele é um lugar importante de restauração do organismo todo, desse ecossistema planetário. Se você dana com ele, como é que você vai dizer que você está fazendo alguma coisa limpa? Né? Ele é limpo aos olhos, né? Mas ele oculta coisas que vão acontecer em 30, 40, 50 anos depois, que é o desastre. A gente ficou 40 anos também escondendo resíduos da mineração numa barragem, que ninguém sabia onde estava, até um dia que ele estourou. Isso é uma surpresa que ninguém quer para amanhã. A gente não quer uma surpresa dessa. E tem a ver com aquela ideia que eu falo que muitas das nossas escolhas presentes, elas são ótimas para agora, mas elas são um pacote, um delivery, que vai ser entregue para os nossos filhos depois, e eles vão olhar e vão falar, mas como que meu pai me mandou uma bomba dessa? É essa transição, porque ela é ao mesmo tempo tecnológica, mas ela é também cognitiva. Ela tem a ver com o que o seu filho vai achar daquilo que você achou tão bacana. Você achou tão bacana e seu filho vai olhar e falar, não acredito que o cara fez isso. Então, assim, é esse tipo de mundo que nós queremos cooperar para ele continuar existindo. Esse tipo de mundo é aquele que eu achei que a gente deveria adiar o fim dele, adiar. Aí tem gente que me pergunta, mas por que só adiar? Eu falei, a gente vai adiar para ver se a gente consegue melhorar. Claro. É isso mesmo, adiar para melhorar. É isso. Exatamente. Adriana, você quer fazer algum complemento? Não, eu acho que o Ailton, ele fechou a... Fechou a linha aí, né? Vista, né? Fechou a linha aí não tem o que acreditar, não tem mais o que acrescentar, a não ser, né,
aí o nosso reconhecimento a esse pensar completamente plural e diversificado e novo, né, para nós, né, e deixando aí um dever de casa muito grande para todo mundo que está aqui, né, de como é que nós vamos fazer isso se tornar realidade no nosso dia a dia, fazendo o que a gente tem que fazer, porque nós temos um papel a desempenhar, o que nós fazemos de uma certa forma é importante, e se na direção correta e da forma correta, a gente pode estar fazendo ali, né, adiando o fim do mundo, né, Ailton? Nós vamos podendo, que daí nós temos, o que a gente, vamos pensar em ecossistema? Não, vamos pensar primeiro em casa, vamos pensar primeiro no nosso territóriozinho, vamos pensar primeiro no nosso país, vamos pensar primeiro no nosso estado, né? Se o avô está em coma, se o Rio Doce está em coma, o que a gente pode fazer para melhorar ou para antecipar essa saída de coma, né? Eu acho que é muito isso, a gente olhar com respeito o mais próximo, porque pensar num ecossistema é impossível se a gente não tiver o mais próximo na mão da gente. Não, com certeza. Tem uma pergunta aqui direcionada para você, Adriana, que é do Marcelo Vieira, ele é da nossa equipe. Ele diz o seguinte: você mencionou no final da fala o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt. É uma comparação bastante forte, ele diz. Você acha que, de fato, estamos agindo assim nas corporações e aceitamos a destruição do meio ambiente como natural? A gente não acordou nem um pouquinho nos últimos anos? Olha, a questão é, né, ali, que boa parte das nossas corporações está privilegiando, meu ponto de vista, a mediocridade. Vale ali. E a estrutura de poder é uma coisa tão sedutora que as pessoas, para fazer parte delas, elas se partem, ponto, né? O que justifica, né? É só um racional desse que justifica as nossas últimas, o que a gente está vendo nas nossas assembleias. É só a banalidade do mal que justifica, por exemplo, o Brasil ser reconhecido como benchmark mundial de corrupção sobre o quesito corrupção. Não só satisfeito de nós desgastarmos as teias sociais e institucional do nosso país durante décadas, numa relação espúria entre setor privado e setor público, mas nós conseguimos exportar isso para 28 países. Ninguém chegou tão baixo. E, para mim, só a banalidade do mal é porque nós tivemos gente que deixou de pensar, deixou de se questionar e se permitir ser o meio para que essas coisas... Porque pessoinhas comuns de não se posicionar é que são os meios para isso chegar à capilaridade e ao poder que tem. Então, eu acho que isso existe. Se tem um problema que está nas entranhas, né, da governança do Estado brasileiro e corporativa brasileira, e a gente está percebendo resquício isso nas nossas assembleias, é a banalidade do mal. Muito As bom. pessoas não querem soltar o osso. Isso é muito forte. Infelizmente. Isso é muito forte. E eu assumo a responsabilidade disso aqui, viu, gente? Isso é uma opinião pessoal, e eu quero tirar aqui a responsabilidade dos nossos ouvintes e de quem não combinou, porque, graças a Deus, a gente tem a liberdade para falar. Infelizmente, eu acredito que isso, na nossa sociedade, está muito forte. Nós temos que quebrar isso de alguma forma. Tem que quebrar esse ciclo mesmo. O Ailton, o Luciano Zingano, não sei se está certa a pronúncia, tá, Luciano, do seu sobrenome? Ele manda uma pergunta que é a seguinte: como equilibrar a necessidade cada vez mais crescente de equipamentos manufaturados em base de carbono para atender às necessidades das pessoas e empresas, com a necessidade de redução do consumo de carbono para permitir a manutenção positiva da conta do planeta? Você fala um pouquinho disso até nos seus livros, dessa questão do consumo e como equilibrar, da questão de não querer acumular de forma muito grande, mas seria legal você trazer essa reflexão aqui para a gente, para responder a essa indagação do Luciano. Obrigado, Luciano. É sempre bom a gente ter um exemplo pontual para uma ideia geral ser transmitida, né? Foi mencionado aqui, a Adriana falou que a Toyota decidiu que ela ia parar de fazer carrinho. Essa decisão de parar de fazer carrinho, ela tem a ver com a sua pergunta. A gente teria que parar de fazer muitos carrinhos que a gente continua fazendo. A gente fez o primeiro e não para, entendeu? E fica parecendo aquela propaganda do biscoito. A gente come esse biscoito mais porque ele é torradinho ou ele é torradinho porque a gente come mais? Então fica uma coisa assim, boba.
automática. Do mesmo jeito que galinha come milho, entendeu? Nós não somos galinha nesse sentido. A gente não é uma ave que fica comendo milho, gostoso, comendo milho. Nós temos a capacidade transcendente de nos harmonizar com esse organismo maravilhoso da Terra e experimentar aquilo que alguns cientistas também, que não é só o Gilberto Gil, né, que canta a refazenda e que fala que a floresta precisa ficar em pé, e faz uma conta muito gentil, que ele diz que as árvores que estão em pé, elas não dão mais a conta. Então, assim, olha que maravilha, quer dizer, precisa plantar árvore. Senão, a gente precisa plantar árvores ao invés de tirar a árvore. Com relação às novas... isso também eu chamo de disrupção, gente. Essa coisa da gente cuspir novidade no mercado toda hora. Toda hora a gente quer cuspir uma coisa nova. E quando apareceu essa coisa dos meninos saindo das faculdades, já se associando e criando uma startup, aquela coisa toda, é tudo muito legal, é animador, entendeu? Mas espera aí, que responsabilidade que esses moleques têm de lançar uma coisa no ambiente, nesse ecossistema? O que eles sabem sobre esse ecossistema? Além daquele chip trick que ele manipula lá no laboratório. Aquilo lá ele pegou num cálculo que o professor dele mostrou para ele. Aí ele corre e aplica aquela coisa e inventa um Sputnik e pronto. O menino agora vira um empresário. Aí ele vai reproduzir aquela coisa, ou aqui ou nos Estados Unidos. Essa moda californiana, que é o que chegou aqui nos trópicos, de um monte de meninos se associando e inventando coisas e lançando no mercado, isso é a reprodução incontida. É uma espécie de uma incontinência, né? Tem incontinência verbal, mas tem outra também, que é essa incontinência tecnológica, digamos assim. A gente anseia por disrupção, mas não precisa virar um surto, no sentido... não precisa virar um acidente cerebral vascular, não é isso? AVC. Disrupção não tem que ser um AVC, gente. Tem que ter responsabilidade. Não adianta você inventar um aparato, soltar ele por aí, só para você ganhar grana. É isso que a Adriana está chamando de banalização do mal. Não é só aquela coisa enorme de um monte de forno torrando gente, ou de um monte de covas feitas com retroescavadeira para você jogar corpo lá dentro. Não é isso só que é a banalização. A banalização também é a customização do sucesso desses moços, pobres moços, que nem sabem o que estão fazendo. Então, assim, eu acho que é por isso que Cristo falou, Pai, perdoa esses caras, eles não sabem o que estão fazendo. Então, assim, um dia nós ainda vamos ter que pedir perdão porque essas startups estão fazendo. Elas foram tão saudáveis, né? Parecia todo mundo batendo palma, viva, olha que legal os nossos meninos. Só que eles não prestaram atenção na piração que esses meninos estão metidos. Parece aquele elogio americano de mostrar os rapazes de 17 anos indo para o Iraque, para o Irã, só que depois eles não querem receber eles na cadeira de roda. É isso, é isso. Que coisa, né, Adriana? Que porrada, né? E tem essa questão do pai perdoa, eles não sabem o que fazem, e tem também uma outra citação na Bíblia que é tudo não terás, né? E as pessoas acham que vão ter tudo sempre, né? Exatamente. E tem uma outra pergunta que vai muito ao encontro do que o Ailton acabou de responder para o Luciano, que é da Valdeci Nogueira. Eu vou pedir que a Adriana comece a responder, porque ela faz um questionamento em cima das empresas. Ela diz o seguinte... Quando eu penso em sustentabilidade, acredito que ela está cada vez menos perto da sobrevivência de quem depende do recurso do meio ambiente. Cada vez mais criminosos agridem o meio ambiente usando a sobrevivência do povo local, Amazônia, Mato Grosso, entre outros. Quais as iniciativas que as empresas poderiam fazer para equilibrar sustentabilidade e sobrevivência? Você já escutou algum tipo de discussão nesse sentido, Adriana? Depois eu peço para o Ailton complementar, porque daí ele tem experiências próprias para compartilhar com a gente. Você traz a visão empresarial e ele complementa com a experiência que ele vivenciou de fato.
essa pergunta, a legitimidade é o Ailton que tem, porque ele vive, né? O que eu tenho e a minha visão, ela é superficial no ponto de vista de ver, né? Eu acredito, essas discussões a gente percebe, isso é julgado, mas o que falta é realmente a intenção de escutar as comunidades locais. A gente vem com uma coisa pronta, com framework pronto, nós vamos fazer isso e tal, e não é. A questão da cultura local, a questão de você escutar exatamente o que está acontecendo e como... E escutar porque a turma local, gente, é que tem a resposta para isso. Por mais competência que nós tenhamos, por mais tecnologia que nós tenhamos, a forma de como fazer e o que tem que ser preservado ali, porque a cultura local tem a turma que está ali. A comunidade local que tem, ela tem a resposta. E falta essa arrogância corporativa de escutar quem está ali, de respeitar aquilo que está ali. Essa turma sabe. Então, eu acho que quando a gente fala em diversidade, essa falta de entender o respeito por aquelas comunidades que nós estamos vendo, né? De o que realmente faz a diferença e que poderia melhorar a questão da vida daquelas pessoas ali. Então, é a arrogância, a falta de respeito e, muitas vezes, falta de interesse. É discurso que é feito, bonito, porque nós estamos falando de sustentabilidade, todo mundo falando em governança, de tal, mas sem a essência básica inicial. E aí, Ailton, você sente o problema, né? E aí, por favor, arrebente. Corte essa bola. Porque eu acho que você tem muito mais propriedade para responder uma pergunta dessa do que eu, que estou só sobre o ponto de vista aqui do lado dos conselhos, né? Olhando e tudo. Obrigado, Adriana. E ao Vitor também, que nos dirigiu essa questão, que interessante que, a despeito de nós vivermos aqui, na margem esquerda do Rio Doce, nessa bacia do nosso Uatu, a suspensão das nossas rotinas por 5 anos, seria como se a gente estivesse passando por uma prisão domiciliar. Só que a gente não sabe por quê. Vocês estão presos. Mas por quê? Sei lá, vocês estão presos. Então, essa suspensão, o que significa? Não mergulhar no rio, não pescar no rio, não ter a fruição do sentido mesmo de você ter um rio, de um rio passar no seu quintal. Isso parece uma coisa tão luxo, né? Tão exagerado. É um luxo. Tem uma música dos meninos do Loborges, do Beto Guedes, que o Milton canta, eu acho que é do Lô e do Márcio. É aquela que canta... Um rio passa seus peixes no fundo do meu quintal. Um rio passa seus peixes no fundo do meu quintal. Amigos chegam dizendo: a vida é isso aí. É como se você não pudesse mais ter inocência. O mundo não pode ter mais inocência. Esse mundo progressista, esse mundo desenvolvido, esse mundo que não para, ele também não suporta uma poesia de um rio que passa os peixes no fundo do quintal. Você fala, mas como? Que luxo é esse? Alguém que está enfiado numa metrópole, né, enterrado entre blocos de concreto, ele vai falar, mas quem é esse sujeito que quer um rio passando peixes no fundo do quintal dele? Isso tem a ver com ecossistema. Com certeza. Peixes, um rio que passa com peixes no fundo do meu quintal, não é o meu quintal, é esse quintal do mundo. Aí tem o Drummond, aí tem o Manuel de Barros, aí tem essa outra observação sobre o mundo, que cabe, inclusive, a observação do Antônio Nobre sobre o organismo de Gaia ser capaz de se mover num amor incondicional, que é essa regeneração do organismo, a vida na Terra. Por que nós achamos que nós, os humanos, não merecemos uma vida boa?
com um rio passando os peixes no fundo do nosso quintal? Por que a gente tem que se condenar a uma prisão domiciliar como se fosse o nosso destino? Por que a gente não pode respirar o ar do planeta com estado de contentamento o tempo inteiro? Será que a gente não aguenta ser feliz? Então, uma coisa que eu observo muito nessa sociedade contemporânea, moderna, é que parece que as pessoas não aguentam a felicidade. Se você expor ele demais a um estado de felicidade, ele dá um troço, ele fica doente. Então, assim, não aguenta ficar calmo, não aguenta ficar sossegado. E tem um parente que é Guarani, ele tem quase a minha idade, é mais novo um pouquinho do que eu. Mas os Guarani, eles têm uma experiência de formação da pessoa que é muito sofisticada. E essas coisas que eu estou falando são valores, assim, profundamente internos a essa tradição. Ele me diz que o silêncio é o melhor lugar para a gente habitar. Os Guarani têm essa coisa. O silêncio é o melhor lugar para a gente habitar. Aí eu fico pensando, nossa, que coisa maravilhosa. Isso tem a ver com isso que eu estou chamando de felicidade sem nada. As pessoas dizem, mas ele estava lá sem nada. Aí eu falei, não, ele estava com nada. Porque a ideia do copo é o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Nossa, eu passei lá, era uma casa tão simples, eles estavam na beira daquele riacho, e era uma casa tão simples, de chão batido, eles estavam lá sem nada. Não, gente, eles estavam lá com nada. Viver com nada é maravilhoso. É um estado de contentamento, de felicidade, que não precisa produzir o próximo design. Você não está carente do próximo design. Você não precisa de disparar uma nova bugiganga para você ficar feliz. Porque habitar esse lugar é uma bênção maravilhosa. Então, passar um rio, o rio passar seus peixes no nosso quintal, ele deveria ser uma possibilidade aberta para todos os seres humanos. E os rios iam ficar felizes porque eles não iam virar esgoto. Um rio nunca ia virar esgoto, porque ele tinha um serviço, que era passar peixes no fundo do quintal. Ô rio, vem cá, vamos fazer uma tramóia, vamos construir uma barragem, vamos fazer um canal. Aí o rio, não, eu estou ocupado, eu tenho que passar peixes no fundo do meu quintal. Que coisa maravilhosa, Ailton, que coisa maravilhosa. Eu estou emocionado aqui, a Adriana se emocionou no começo da sua fala, as pessoas estão mandando mensagens aqui para mim o tempo todo. Infelizmente, a gente tem que ir caminhando já para o final, porque eu estou prendendo vocês além da conta. Como filho de mineiro, eu tenho licença poética para prender 2 mineiros aqui comigo um pouquinho mais. Mas eu vou chamar o Miguel aqui comigo para fazer o encerramento. E enquanto o Miguel prepara a pergunta dele, vocês conseguem colocar os 3 aqui? Não? Não dá para colocar, mas depois eu chamo, a gente dá um jeito aqui do Miguel me mandar a pergunta. Então, Miguel, a gente não vai conseguir te projetar junto com os 2 aqui, tá? Mas, Ailton, eu queria que você trouxesse uma reflexão que você fez comigo e com a Adriana no alinhamento, que é sobre como é a estrutura de liderança no seu povo. Porque a forma que você reproduziu isso, ela mostra a necessidade que a gente tem de refletir sobre liderança na nossa sociedade e sobre ser humano na nossa sociedade que tem esse pensamento ocidental. Então, eu gostaria que, resumidamente, você explicasse esse referencial e a organização de liderança do povo Krenak. Tá mudo, Ailton. Há algumas décadas atrás, não agora, ainda tinha práticas de orientar e formar, né, essa pessoa com esses perfis assim que a gente está chamando de liderança. Com a intensificação do nosso contato com a sociedade ao nosso redor, ele se constitui mais num valor intrínseco a essa cultura e a essas pessoas, essa comunidade, que a liderança é o que serve.
O liderança não manda nada, liderança serve. Então, é como espelhar-se o seu redor. Ele precisa ser capaz de espelhar o redor dele. Quer dizer, ele tem que refletir a necessidade dos outros, não a dele. Então, quando ele reflete a necessidade dos outros, ele é percebido como alguém importante. Todo mundo quer ele, todo mundo procura ele. E isso vira uma empatia, é um sistema. Isso deve ter sentido com o que a Adriana chama de um microecossistema, né? Porque ele tem no sentido vasto, planetário, mas ele tem também no sentido da experiência comunitária, local. Então, esse ecossistema de pessoas, ele é reciprocidade. Quando você para de produzir essa resposta recíproca, você desliga. É muito legal, porque você não é alguém que fica o tempo inteiro com relevância. E também você não tem necessidade de repetir uma performance bem sucedida o tempo inteiro. É tolerável que uma liderança não seja capaz de responder um problema. Ele pode dizer, eu não sei o que fazer com isso. E aí ele devolve para o ambiente dele a demanda. Ele provoca que outras pessoas pensem junto com ele e que produzam uma resposta que cabe naquele tempo. E não existe nenhuma resposta do presente, passado e futuro. Gente, não dá para tirar a Adriana. Cada momento supõe um tipo de liderança e ninguém fica o tempo inteiro na cadeira. É tudo em movimento. E parece que isso é muito saudável, porque isso evita que alguém acumule poder demais. Tem uma prática muito perseverada até hoje, que é quando uma pessoa acumula muita coisa, os outros vão lá, fazem uma festa na casa dele e comem tudo que ele tem. E vão embora. Então, fosse um saque amigável. Eu quero que a gente faça. Então, vai lá, todo mundo tira as coisas dele e deixa ele sem as coisas durante o tempo, até ele juntar coisas de novo. E quando a acumulação, em todo sentido, inclusive acumular poder. Muito bom, muito bom. Ailton, eu vou então caminhar para o encerramento aqui contigo e com a Adriana. Adriana, obrigado por ter compartilhado tantas coisas aqui com a gente nessa manhã, obrigado pelas provocações. Queria que você deixasse seu agradecimento final, suas palavras finais, antes de eu passar para o Ailton e a gente encerrar o painel, mas assim, de coração mesmo, eu acho que nos últimos anos, e olha que eu já fiz muita coisa, só o ano passado foram mais de 50 lives, eu não tinha mediado um conteúdo que tocasse tanto, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoa, do ponto de vista família, do ponto de vista sociedade, de uma forma tão ampla com a visão de vocês. Muito obrigado mesmo. Assim, eu estou emocionado com tudo que foi dito aqui nesse painel. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer aí o Ailton, né, aí pela coisa, e principalmente por eles ter nos julgado nessa última fala na governança do povo Krenak, né? E aí você me convida, amigo, governança, a estrutura de liderança e tudo. E que é um tipo, né, de governança que eu acho que nós temos muito que aprender num mundo onde que muda o tempo todo, né, que tem líderes ali que são dependentes ali, eles são circunstanciais, é o que dá, é o que de uma forma ali está servindo melhor uma comunidade naquele momento, e depois isso muda porque as competências, até a predisposição das pessoas, as pessoas também cansam, às vezes elas não fazem porque elas querem, porque elas estão exaustas e tudo, né? Então, esse dinamismo de uma estrutura de governança Krenak, eu acredito que é o recado também que fica para mim, e que depois eu gostaria em outras coisas da gente desenvolver um pouco mais essa dinâmica, porque eu acho que é isso que o mundo hoje precisa, dessa coisa que é alternável, essa coisa, hoje você está aqui, amanhã você está ali, e o quando, né,
um conjunto em cima de um propósito que é bom para todo mundo, o quanto essa coisa que de lideranças alternadas, né, e de focos diferentes, quanto isso pode ser salutar no momento atual. E daqui para frente, eu acho que isso é o que vai fazer a diferença nas governanças das corporações e tudo. É esse respeito que, de uma forma nata, a sociedade, né, a etnia Krenak, ela nos brindou através do seu maior representante aqui, né, circunstancialmente por enquanto, né, Ailton? Nós estamos aí. Muitíssimo obrigada. Isso para nós foi um privilégio estar com você. Você não sabe o quanto eu me sinto grata por ter participado desse painel com você e agradeço aí a equipe toda desse grande evento essa grande oportunidade que me deram. Gratidão eterna, pessoal. É isso mesmo, Adriana. É um conceito de governança necessário à nossa sociedade líquida, como já falava o Bauman, né, lá atrás. Bauman. Ailton. É cegueira mortal, né? É verdade. É verdade. Ailton, obrigado mais uma vez. Estou extremamente feliz, extremamente emocionado. Não tenho nem palavras para agradecer tudo que você nos trouxe aqui, nos brindou. A audiência está falando que pena que tem que acabar, mas eu realmente tenho que correr porque o evento tem que continuar. Mas obrigado mais uma vez, viu, Ailton, e pela sua coragem de vir aqui compartilhar todo esse conhecimento com a gente. É isso então, pessoal. Gratidão. É isso então, pessoal. Às 11 horas a gente continua com as reuniões de negócio. À noite nós temos a super entrega do Prêmio Executivo de TI do ano. Vai ser uma grande festa digital. Espero todos vocês acompanhando essa entrega, que vai ser de uma forma diferente, cheia de surpresas. Usem os camarotes, usem e abusem de tudo. E amanhã a gente continua com a nossa agenda de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu curti bastante. A gente se vê. Até mais.